Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e vamos ler dos versos 17 até capítulo 7, verso 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, até capítulo 7, verso 4. Irmãos, nós estamos no final, da nossa série sobre Deus, sexo e família. Essa é a última mensagem da série. E, na verdade, tem mais assunto, não é porque acabou o assunto, não. Se a gente fosse continuar, a gente fez uma conta aí, fica entre 5 e 10 temas que a gente ainda precisa tratar e que são importantes. Mas esses temas estão associados com outros temas, então a gente achou melhor aguardar um pouco mais para frente, e também a gente quer começar logo a próxima, que vai ser um estudo do livro de Daniel, a partir do domingo que vem. Então a gente estava ansioso, porque se a gente não começar logo, a gente vai demorar muito a chegar em Apocalipse. Então a gente vai para Daniel, vamos voltar para as exposições sistemáticas, a partir da semana que vem com o pastor Igor. Mas hoje a gente vai fechar com um tema que estava implícito em toda a série. Nós mencionamos também em alguns momentos, mas não foi um título separado. E a questão é a questão do amor nos relacionamentos. A gente ainda tratou disso, sem dúvida, quando falamos sobre Colossenses, quando falamos sobre o casamento, mas a gente vai olhar por um ângulo diferente esse tema, a partir de um texto que não é especificamente sobre família, mas que é cheio de instruções e orientações para a nossa vida em casa. Vamos ler então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 em diante. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, como cooperadores de Deus, também vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Porque ele diz, no tempo aceitável eu te escutei, no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo em coisa alguma, para que nosso ministério não seja achado em falta. Antes, em tudo nos recomendamos como servos de Deus. Em muita perseverança, em tribulações, em dificuldades, em angústias, em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejuns, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus e pelas armas da justiça, tanto de defesa como de ataque. Por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, porém sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem está morrendo, mas de fato vivendo, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios,
Temos falado abertamente convosco, nosso coração está aberto. Nossa afeição por vós não está restrita, mas tendes restringido vosso afeto para conosco. Em retribuição, falo como a filhos, abri também o vosso coração. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como ele disse. Habitarei neles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nenhuma coisa impura e eu vos receberei. E serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Dai espaço para nós em vosso coração. Não lesamos ninguém, a ninguém arruinamos, de ninguém nos aproveitamos. Não digo isso para vos condenar, pois já afirmei que estais em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. A minha confiança em vós é grande e orgulho-me muito de vós. Estou cheio de ânimo, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Amém. Pai Celeste, obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa, poderosa. Faz a obra em nós através dela. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Irmãos, essa carta é uma carta muito pessoal de Paulo. As cartas de Paulo são muito ricas em vários ângulos diferentes. Mas nessa carta, Paulo tem que enfrentar um problema na igreja de Corinto que demanda uma exposição muito transparente do que ele estava sentindo, mas também do seu caráter. A gente sabe que Paulo, na segunda viagem missionária, ele evangelizou aquela região, chegou a Corinto, pregou o evangelho ali, surgiu uma igreja grande. E Paulo, então, escreve uma carta para essa igreja quando ele ouve falar de problemas que ela estava enfrentando. Quando você lê a primeira carta aos Coríntios, você descobre que a igreja realmente tinha muitos problemas. Muitos problemas. E tem uma razão para isso. Corinto era uma cidade muito importante, muito grande, muito cosmopolita. E quando você tem muita gente diferente, com culturas, valores diferentes, e todo mundo no mesmo lugar querendo ganhar dinheiro, você vai ter problema. E é o que acontecia em Corinto. Era uma das maiores cidades do Império Romano. Há estimativas aí que vão de 250 mil a 500 mil pessoas. Para o século I, era uma cidade muito grande. Ela ficava no istmo do Peloponeso, conectando a parte sul ao norte da Grécia, e ali era o lugar mais seguro para as rotas comerciais. Era muito mais perigoso você passar pelo mar embaixo. Então o pessoal parava os barcos ali, atravessava por outro lado, no istmo, e isso significa que você tinha boa parte do comércio do Império Romano atravessando Corinto. É muita gente, muito dinheiro, serviços legais, hospedarias, todo tipo de coisa. E gente de tudo quanto é lugar. Mas a cultura era romana. Aí você fala assim, mas não é na Grécia? Em 146 antes de Cristo, um general romano chamado Lúcio Múmius, ele destruiu a cidade, porque eles resistiram ao domínio romano e eles acabaram com a cidade e reconstruíram, mas dessa vez reconstruíram como uma colônia romana na Grécia. Então era uma cidade muito helenista, refletia mesmo o sumo do que era a cultura helenista do Mediterrâneo, mas ao mesmo tempo uma cidade muito romana, com hábitos e inclusive o modo de organização social e as regras de interação social entre as pessoas e de mobilidade social refletia muito Roma. Então, nesse sentido, Paulo estava em casa quando ele chega em Corinto, porque o próprio Paulo era romano, né? A gente sabe que ele não era só judeu, ele era um cidadão romano. E ele entende como é que funciona esse povo ali. Ele não é só um judeu, ele pertence aos dois mundos.
E quando a gente lê a carta, a gente percebe que realmente era uma igreja grande e cheia de problemas. Tinha divisão na igreja entre as pessoas, partidos estavam brigando entre si, tinha doutrina falsa, gente negando a ressurreição, tinha pessoas que estavam com a vida promíscua e que não eram disciplinadas pela igreja. Tinha dois partidos, o partido dos libertinos, que achava que você não tinha problema que você fizesse com o seu corpo, não tinha problema nenhum, e tinha um outro partido que também tinha traços gnósticos, que recusava até o sexo e queria proibir o pessoal, até casado, de fazer sexo. Você tem problemas no culto, problemas litúrgicos, na hora do exercício dos dons espirituais, o culto era confuso, ninguém entendia o que estava acontecendo, tinha problema com a ceia do Senhor, que eles confundiam a ceia do Senhor com festa de sexta-feira à noite, com happy hour, eles confundiam o negócio, aí você lê lá e você percebe que tinha um problema, Paulo tem que corrigir isso. Tinha erros na interação entre homens e mulheres também, e confusões relacionadas aos hábitos de vestimenta no culto público. Você tinha problema de gente comendo carne sacrificada aos ídolos, participando de cultos pagãos, inclusive, e brigas entre esses grupos por causa disso. Você tinha problemas de disciplina dentro da igreja, especificamente, de o pessoal não tomar providência com certos pecados. Gente, era uma confusão, mas o Paulo amava essa igreja. A gente lendo a carta percebe isso. Ele viu a obra do Espírito Santo lá em Corinto, então ele realmente acreditava e ele suava, mas essa igreja dava um trabalhão, gente. Então, ele escreve aquela carta, a gente sabe que teve uma outra carta que rolou também, mas provavelmente se perdeu. E aí nós temos a segunda carta aos Coríntios. Quando Paulo escreve a segunda carta, além dos problemas que ele estava lidando antes, surgiu um outro problema. É que, aparentemente não, a gente sabe, né? Surgiram alguns falsos mestres na igreja, e esses falsos mestres são chamados aí, a certa altura, de superapóstolos. Eles eram muito bons de serviço. Tudo indica que eles tinham uma oratória melhor do que a de Paulo. Falavam melhor do que Paulo, em público. Apesar de que Paulo tinha todo o histórico do ministério dele, mas esses caras também faziam sinais, eles falavam melhor do que Paulo, e eles não tinham essa ideia do Paulo de que o sofrimento faz parte da vida cristã e do ministério. Não tinha esse negócio, não. Era uma espécie de... A gente pega algumas pistas na carta, isso é chamado de escatologia realizada na discussão de teologia bíblica, mas era uma espécie de teologia da prosperidade do século I, que esses caras pregavam. Abre a sua Bíblia aí em 2 Coríntios mesmo, capítulo 11, a gente tem um trechinho aqui que dá algumas pistas, tem que ler na carta toda para sacar o que é essa dificuldade aí. Mas veja só o que Paulo diz, olha a preocupação dele. Ele teve que escrever se defendendo, porque esses apóstolos juntaram com os membros da igreja e estavam queimando o filme do Paulo, e dizendo, não, Paulo está ultrapassado e tal, enfim, e começaram a levar a igreja numa direção que é errada, era uma outra doutrina. E o Paulo fica chateado. Quando você lê a carta, você vê que ele não gostou desse negócio. Ele chega a dizer assim, olha a situação que vocês me puseram, eu tenho que ficar aqui fazendo defesa, vou ter que me defender. Isso é uma loucura, mas eu vou ter que fazer isso. E eu plantei a igreja em Corinto. E aí, a certa altura, ele diz, capítulo 11, verso 1, me aguentem um pouco mais na minha loucura. Ele fala aí no capítulo 11, verso 1, me aguentem mais um pouco. Mas eu estou com essa falação com vocês, porque eu tenho ciúme de vocês. Versículo 2. Esse ciúme vem de Deus, não é da minha cabeça. Porque vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de algum modo seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Porque se chega alguém e vos prega, aí a gente vê que o negócio era sério, outro Jesus que não pregamos, e se recebeis outro Espírito que não aquele que recebestes, ou outro Evangelho que não acolhestes, lá atrás, né? Vós de boa mente o suportais. E aí ele diz no versículo 5,
em nada me considero inferior a esses superapóstolos. Pois ainda que me falte instrução em oratória, aqui a gente pega uma pista da reclamação, né? Que o Paulo não era tão bom igual esses caras para falar. O povo dormia no sermão. Tem até a história na Bíblia que um cara dormiu e morreu, né? Mas o Paulo foi lá e ressuscitou o cara, né? Não sei se esses sujeitos aqui faziam isso. Mas parece que a preleção do Paulo às vezes cansava. Então, não tem oratório, mas não me falta conhecimento. Pelo contrário, temos demonstrado isso de todas as maneiras. E aí ele continua o argumento dele, que você precisa... Nem tudo é transparente, você tem que ler e reler a carta para pegar os detalhes. Mas lá embaixo, olha o que ele fala no verso 13. Aí ele rasga o verbo. Esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Daí vem a famosa expressão que todo crente sabe dizer, João 3,16, e que Satanás se transforma em anjo de luz, né? Versículo 15. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será segundo as suas obras. Então, vejam, são pessoas que estão envolvidas na missão ali, circulando, pregando por aí. Realizam sinais, falam muito bem, demonstram conhecimento, poderes de retórica, capturam a atenção das pessoas, mas não estão pregando o mesmo Jesus, não. E o Paulo pescou isso. Que heresia exatamente é essa, a gente não sabe. A gente sabe, por exemplo, que no caso de Gálatas e Filipenses eram os mestres judaizantes. Aqui a gente não tem certeza disso. Pode ser uma outra heresia paralela, talvez uma heresia mais influenciada pelo pensamento grego, como um neognosticismo. Talvez esses falsos mestres estejam por trás da negação da ressurreição dos mortos, que Paulo teve que tratar na primeira carta, em 1 Coríntios capítulo 15, é possível. Então, se for isso, era uma heresia da pesada mesmo, do réu, era um negócio assim, realmente ruim. E Paulo percebeu que esses caras estavam circulando na igreja e a igreja não conseguia discernir a diferença entre a pregação apostólica e a pregação dos superapóstolos, que inclusive não ligavam para essa área de sofrer por amor de Jesus, não. O negócio era uma teologia da prosperidade, era você reinar com Cristo já, porque você é cabeça e não cauda. O Paulo, inclusive, ironiza isso, que tinha uns crentes ali enfim, ele ironiza esses crentes e fala assim, não, vocês estão bem demais, vocês já estão reinando com Cristo, nem nós apóstolos estamos reinando e vocês já estão reinando, porque a gente só apanha, só é escorraçado das cidades, passa perrengue, fome, não tem dinheiro para nada, e aí vocês estão reinando, já chegou o reino de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios, mas na verdade ele está zoando, né, os coríntios. Mas de onde vem isso? Parece que eram os superapóstolos. Eram esses caras que eram super, né? E Paulo falou, não é nada disso. Então, assim, a gente tem um contexto. Quando Paulo escreve essa carta, ele está lidando com uma heresia, mas não é só uma heresia, é uma espécie de motim teológico e eclesiástico. Porque essa turma não apenas estava afastando a igreja do verdadeiro evangelho, confundindo os negócios, mas afastando o pessoal do Paulo. Mas isso é um problema, porque Paulo é um dos apóstolos que Jesus enviou para fundar a igreja. Então, Paulo tem que entrar numa defesa do seu ministério, e em alguns momentos até uma defesa pessoal, mas por causa do risco que esse conflito estava criando para o evangelho. Uma distinção, ou melhor dizendo, um choque teológico, acabou gerando um conflito interpessoal também, de Paulo com a comunidade. Aí o Paulo tem que resolver isso agora. E aí ele escreve essa carta. Não é só para isso, a carta lida com outras coisas, com os planos, por exemplo, de Paulo de levantar recursos na Acaia para ajudar as igrejas da Judéia que estavam passando necessidade. Tem outros objetivos. Mas esse é um dos objetivos principais. Então, se você lê com esse óculos a carta desde o início, você percebe que Paulo, rapidamente, assim que ele começa a carta, ele começa a fazer uma explicação do seu ministério. O que é isso que a gente faz, nós apóstolos? O que é isso que eu estou fazendo? Então, Paulo começa a explicar o que é esse ministério. É nesse trecho, por exemplo, em Coríntios 3, Paulo vai comparar o ministério dele, o ministério apostólico, com o ministério mosaico, para traçar uma distinção, mas também mostrar a semelhança.
Então, a gente percebe lendo a carta que, porque Paulo tem que fazer, né, essa explicação do seu ministério, nós ganhamos uma compreensão muito mais clara da função do apostolado na fundação do cristianismo, na fundação da igreja cristã. Isso acaba ficando claro para nós. É uma revelação, assim, esse problema, né? E Paulo vai apresentando esse argumento, depois ele faz uma defesa mais pessoal ao longo da carta, mas aqui é bem teológica. E nessa vibe ele vai falando sobre o ministério apostólico, sobre o que Jesus está fazendo, como que Deus está fazendo as coisas através de Jesus e dos apóstolos de Jesus. Ele chega então em 2 Coríntios 5,17, veja aí, que é o trecho nosso. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Do que Paulo está falando? Da obra de Jesus, 2 Coríntios 5,17. Dessa grande obra de Jesus de nos matar para nos salvar. Nós temos que morrer com Jesus. Ele fala no versículo anterior, lá 14, o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Paulo está explicando que Jesus traz uma nova criação, mas a nova é um ponto final na velha. Se você está em Cristo, então, você precisa entender isso, que aceitar a cruz é aceitar que Deus colocou um ponto final no modo carnal de viver. O que é o modo carnal de viver? Essa vida que os homens organizam com o objetivo de serem felizes e completos sem Deus e sem se sujeitarem à lei de Deus. Isso é a carne. Isso está tanto expresso na ordem social e na história, quanto está na nossa psicologia, na nossa constituição individual. Isso é a carne, na linguagem de Paulo. É a mente da carne, é o modo de vida carnal, é o velho homem. Então, o que Paulo está dizendo? A vida de Jesus, o fato de que existiu esse homem, que obedeceu a Deus, e se humilhou e foi obediente até a morte, e amou a Deus e aos seus amigos e aos homens até o final, essa vida de Jesus é a condenação da nossa vida. É isso. A sua vida é o papel, é a palha. A vida de Jesus é o fogo. Diante de Deus, coloca a vida de Jesus e você, acabou. Você vai para a lixeira. A vida de Jesus é o juízo do mundo. É a condenação do mundo. É a revelação da profundidade da maldade do mundo pelo contraste. A luz brilha e aí você olha e fala assim, cara, isso aqui é muito sujo. A luz está aqui, eu comparo e eu sei que é muito sujo. O juízo do mundo já aconteceu. Ah, mas o presidente, o filósofo, o empresário não sabe, tanto faz. Não importa. A ignorância dos homens não é medida da realidade. A vida de Jesus julgou o mundo. E quando Jesus, então, morre na cruz, o mundo inteiro recebeu o seu ponto final. Está tudo obsoleto. Perdeu o sentido. Então não tem mais, essa vida ela virou uma perda de tempo, a não ser que Deus tenha um propósito para ela, a gente descobre que tem. O que Deus faz com a ressurreição, e esse é um motivo de alegria, é começar uma outra vida. Porque você olha para a vida de Jesus e diz assim, ok, essa vida de Jesus condenou a nossa vida, esse mundo, ela prova a lama que é esse mundo, realmente. Mas aí Jesus morreu, então o que vai dar nisso aí? Mas quando Jesus ressuscita, o que Deus diz? Essa vida que eu ressuscitei, essa será imortal. Essa é a vida que vale a pena. Com essa vida eu me comprometo. Essa vida vai existir para sempre. É isso. A cruz de Jesus é o ponto final na velha ordem. A vida de Jesus ressuscitada é a prova de que existe futuro. Mas para você chegar nesse futuro, você tem que morrer. Um morreu por todos, logo todos morreram. Você precisa aceitar a condenação da sua vida no corpo de Jesus. Você tem que olhar para o corpo de Jesus e falar assim, eu entendi, esse meu modo de viver está obsoleto, datado e vai para o lixo. Eu entendi, Jesus morreu por isso, a vida dele diz isso, então eu entrego a minha vida, pode ir para o fogo. E aí você aceita a cruz de Jesus.
Mas se você aceita a cruz de Jesus e aceita o ponto final de Deus para a sua vida, então você aceitou um recomeço de Deus também para você. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E que nova vida é essa? É pegar com Jesus. Não tem outra coisa. Porque a vida unida com a Jesus é a que vai continuar. É essa que vale a pena. Então, esse é o ponto, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí você fala assim, ai que maravilha, canta isso, mas aí de repente você olha para você e fala assim, nossa, mas eu não estou bem ainda não. A nossa sensação, eu acho que é muito como o povo, eu mencionei isso mais cedo, o povo saiu do Egito, né? Ok, Faraó foi julgado. Aquela vida de ser escravo no Egito acabou, os egípcios afundaram no mar, mas a gente ainda não chegou em Canaã, né? Porque você está livre do Egito, quando você olha para frente, o que tem? Deserto, deserto e deserto. Então, é verdade que existe uma ambiguidade hoje, e o Novo Testamento explica como ela funciona, essa ambiguidade. Mas a gente está no deserto, a sandália não gasta, e a gente tem maná, mas nem por isso é fácil. Então, nós estamos numa travessia, ok? Então, é verdade, nós somos novas criaturas, mas isso é o que a gente chama em teologia bíblica de já e ainda não. A gente experimenta uma ressurreição espiritual e moral, porque pelo fato de você ver a vida de Jesus, entender que é a única vida que vale a pena e querer abraçar essa vida e virar um aluno de Jesus, isso já é a ressurreição. Mas seu corpo ainda é o corpo da carne. E ele vai continuar te arrastando para trás. Então, você está nessa batalha e Deus vai te levar, você vai chegar em Canaã, amém? Nós vamos chegar lá, mas essa é a realidade. Agora, isso é importante na nossa discussão por causa do princípio da cruz, vocês vão entender aqui. Versículo 18. O que Deus fez para criar esse novo mundo e enterrar o velho? Um grande ato de reconciliação. Então, diz Paulo, Deus que está fazendo a nova criação, nos reconciliou, está falando de Paulo, consigo mesmo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Veja que ele fala um pouco do evangelho, mas aí ele já volta para o tema-chave do texto, que é a natureza do ministério apostólico. Que ministério é esse? É uma expressão daquilo que Deus estava fazendo desde o início. O que Deus estava fazendo? Reconciliando consigo o mundo. É assim que Deus introduz uma nova criação. Versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não levando em conta as transgressões dos homens. E nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, o grande ato de Deus é reconciliar. Deus condena o mundo na cruz de Jesus para que o mundo possa renascer com Jesus. Deus condena o pecado do mundo em Jesus para que o mundo sem pecado possa estar com Ele. O que Deus está fazendo é reconciliar os homens. A iniciativa é de Deus, não é nossa. Não é nós que nos tornamos nova criação. Não é nós que nos reconciliamos com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Paulo diz, mesmo eu não estava bem, eu não estava com Deus, eu estava sem Deus. Aí Deus foi lá e me reconciliou com Ele. Deus nos reconciliou. E depois que Ele nos reconciliou, Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Então isso é o apostolado. O apostolado é você receber de graça e dar de graça. Exatamente o que Jesus disse quando Ele ensinou quando Ele enviou os seus apóstolos pela primeira vez. Então, quem é Paulo? Versículo 20. Veja aí na sua Bíblia. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então existe uma mensagem, essa mensagem de que Deus tomou a iniciativa. Foi Deus quem tomou Jesus e entregou Jesus como sacrifício pelo pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus nos reconciliou, a gente estava em rebelião, a gente estava com o rosto virado para Deus. Mas Deus se voltou para nós. Então, o que é o apostolado? É uma embaixada. É uma embaixada do grande movimento de reconciliação que Deus está fazendo. Paulo está explicando, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso. Eu represento alguma coisa, não sou eu. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão discutindo aí
como aconteceu na primeira carta, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem. Aí eu sou de Paulo, e Paulo diz, não se trata disso. Nós que somos os apóstolos escolhidos, nós somos representantes, tem uma coisa maior acontecendo. É maior do que nós, é maior do que eu, o que realmente faz sentido, né? Eu mencionei mais cedo, o Paulo, gente, segundo a tradição, ele não tinha uma presença muito imponente, não. Diz que ele era baixinho, segundo a tradição, ele era baixinho, calvo, tinha as sobrancelhas unidas, bem juntas, era uma coisa só, e as pernas arqueadas. Então, não era uma visão, assim, agradável. Não era a pessoa que chegava e impressionava, sabe? Ele não tinha aquelas competências faciais, né? Sabe que o pessoal de psicologia, de economia comportamental estudou isso, né? Tem formas de rosto que transmitem autoridade, sabedoria, né? Tem isso, né? Formas mais angulosas transmitem poder e autoridade, né? Redondinho igual a minha não transmite nada disso. Mas existe esse negócio, né? Então, Paulo não tinha essas competências, não. Ele não impressionava ninguém quando chegava. Diz a tradição que quando ele abria a boca para falar, era como um anjo falando. Mas a gente também sabe que não é pela retórica, era pelo conhecimento e pela realidade do que ele estava falando. Mas ele não tinha uma retórica boa. Tem um lugar na carta que eles chegam a dizer que tinha uma fofoca sobre o Paulo lá, na igreja, e o Paulo cita isso, gente. Chegou nele, tá? Cuidado dessas fofocas. Chegou no Paulo. E aí o Paulo fala assim, porque o Paulo, a presença, as cartas dele são poderosas, né, intensas, intimidadoras, mas a presença dele é desprezível. Depois você lê o 2 Coríntios. E o Paulo fica fulo da vida e fala assim, vocês vão ver quando eu chegar. Está lá, você pode ler no final da carta e falar isso, vocês vão ver só. Mas, enfim, o fato é que Paulo não era alguém impressionante. Mas aí ele diz, não é sobre mim. Nós somos embaixadores. E aí ele fala, isso aqui é realmente chocante, assim, é assustador, no versículo 20. Como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Gente, o apostolado é isso. O apóstolo, baixinho, abria a boca para falar, era o apóstolo, era um cara que estava falando, mas não era só um cara. Porque Deus, que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, está nos apóstolos anunciando a mensagem da reconciliação e convocando as pessoas a se voltarem para Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então, o nosso ministério é uma manifestação da presença divina no mundo. Isso está implicado na carta, mas está implicado no que Jesus falou. Quando Jesus enviou os apóstolos, ele deixou isso muito claro. Quem receber você está recebendo a mim. Jesus disse isso. Está no Evangelho de João. É pior que é verdade, por estranho que pareça. E mais, no final do Evangelho de Mateus está muito claro. Fazei discípulos de todas as nações. Isso é para a igreja. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Gente, o que a igreja está fazendo quando ela está batizando? Ela está agindo em nome de Deus. O que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não é invocar palavras mágicas. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa que que é o próprio Pai, o próprio Filho, o próprio Espírito Santo, que estão presentes, agindo através da igreja. É isso. Quando você é batizado e o nome divino é invocado, Deus está implicado naquele batismo. Por isso que a gente trata como sacramento, não é só um símbolo nosso aqui. Não é tipo um rito da igreja para você membrar. Não é isso. É um ato realizado em nome de Deus. Significa que para Deus aconteceu. Ele está ali no negócio. Ah, mas Paulo? Sério? Paulo? O cara, o baixinho, o careca, que não sabe falar? É isso. Quando esse cara está pregando, Deus está falando em nome dele. Isso é o apostolado. Irmãos, não apenas Paulo é apóstolo. Não apenas os apóstolos são apóstolos.
A tradição da igreja é muito clara sobre isso, está lá no Credo Niceno-Constantinopolitano, 325 depois de Cristo. Um credo ecumênico, todas as igrejas cristãs subscrevem, inclusive as protestantes. E se tiver uma protestante que não subscreve, tá? Tem coisa errada. 325 depois de Cristo, credos ecumênicos. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Por que a igreja é apostólica? Porque a igreja herda dos apóstolos essa mesma função. Jesus mandou os apóstolos pregar o evangelho? Mandou, mas mandou a igreja toda fazer a mesma coisa. Pregar, ensinar e batizar em nome dele. Por que, irmãos, vocês pensam que Jesus escolheu 12? Por que 12? É um número cabalístico? Podia ter sido 7, podia ter sido, sei lá, ou 24, qualquer outro número. Por que 12? Porque as tribos de Israel eram 12. É por isso. O que o número 12 representa? A totalidade da nação de Israel. O número 12 representa isso. As profecias messiânicas diziam que quando o Messias viesse, ele ia reunir Israel e todas as tribos da terra inteira, ia plantar eles de volta na sua terra. Quando Jesus escolhe 12 apóstolos, todo mundo fala assim, cara, começou o tempo da restauração de Israel. As tribos vão ser reunidas. E por que tinha que reunir 12 tribos? Porque Israel, esse era o chamado de Deus para Israel desde lá de Êxodo, tinha que ser um povo especial, uma nação santa, né? Um povo sacerdotal entre as nações. Esse é o apostolado de Israel. Israel tinha que representar Deus entre as nações. Quando Jesus junta os 12, esses 12 têm concentrados neles, como o princípio da igreja, a tarefa da igreja. Quando a gente estuda a vida dos apóstolos, a gente está estudando aquilo que nós, como igreja, devemos ser, deveríamos e devemos ser. Apostolado é isso. Os apóstolos morreram, mas o apostolado da igreja continua. O apostolado da igreja é derivado dos apóstolos. O apostolado da igreja existe porque a igreja foi construída sobre o fundamento dos apóstolos. A apostolicidade se estende dos fundamentos para o edifício inteiro. É por isso que a igreja tem que sair e pregar o evangelho e representar Jesus. Então, quando Paulo está explicando o apostolado, é muito claro, ele está dizendo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Agora, quando eu estou chamando vocês para se reconciliarem com Deus, é o mesmo movimento que está acontecendo. E aí ele diz no capítulo 6, verso 1, nós, como cooperadores de Deus, ou seja, nós estamos junto com ele, fazendo o que ele está fazendo, vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Porque ele diz, no tempo aceitável eu te escutei, e no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Então vejam, agora Paulo está falando com a igreja. Agora Paulo está dizendo, vocês precisam viver reconciliados com Deus. Mas isso que Paulo está falando agora, Deus está falando agora. O evento do apostolado, o evento do apóstolo pregando o evangelho, e anunciando a graça de Deus, e convocando a igreja convertida a não abandonar a igreja, não é só um evento humano, religioso, é um evento divino, é o tempo da salvação agora, presente nesse momento. Então, alguém podia dizer, mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas não, mas agora tem um apóstolo de Cristo que está presente aqui, convocando as pessoas para se reconciliarem. Então, agora, essa mesma salvação está presente, é um único presente. Quando a igreja está pregando o evangelho, isso não é diferente de quando Jesus, Paulo e Pedro estavam pregando o evangelho. E não importa se você é baixinho, calvo e tem as pernas arqueadas. De repente você olha para você e fala assim, não, mas eu sou muito pouco. Mas você é crente, você é membro da igreja? Então você está nesse jogo aqui, ó. E quando você abre a boca e fala do evangelho, o tempo da salvação está acontecendo. Quando a igreja prega o evangelho, é isso que está acontecendo. E é isso que Paulo está deixando claro para os coríntios, que não se trata de uma questão de personalidade, de gostar mais de Paulo ou de outra pessoa, é uma coisa muito maior. Paulo simplesmente representa um movimento divino, e eles precisam cuidar para não perder esse movimento, para não se desconectar desse movimento divino. Agora, Paulo não apenas prega o evangelho, veja aí no versículo 3. Não se trata só de pregar o evangelho. Não damos motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja achado em falta. Antes,
em tudo nos recomendamos como servos de Deus. Então, vamos lá, gente. Ok, Paulo diz que ele é um embaixador. E como embaixador, na autoridade de embaixador, ele exorta a igreja. E por meio da sua exortação, Deus está exortando a igreja. É isso que está acontecendo. Então, ele representa em palavras. Mas só palavras não seriam suficientes. Ele também representa em obras, como Jesus fez. Não pode um apóstolo, que é um representante de Jesus, falar a palavra de Jesus e não demonstrar a palavra de Jesus. Então diz Paulo que eles são cooperadores com Deus, exortando, mas também se recomendando como verdadeiros servos de Deus na prática. E onde que está essa prática? Versículo 4b, veja aí na sua Bíblia. Em primeiro lugar, uma lista de sofrimentos. Com muita perseverança em tribulações, dificuldades, angústias, chicoteamentos, prisões, tumultos, trabalhos, noites sem dormir, jejuns. Olha aí, gente. Essa era a vida do apóstolo. Em outro lugar ele fala assim, nós somos um espetáculo para o mundo, como se fosse uma arena de gladiador. A gente está aí, ó, espetáculo para o mundo, apanhando de todo jeito, em público. E era em público, tá? Quando Paulo faz essa lista aqui, isso não era desconhecido. Em muitas igrejas de Paulo, o povo da igreja viu Paulo apanhar na frente deles, quando não foram eles que bateram. Então, assim, esse negócio de Paulo virar e falar, vocês não lembram como que eu apanhei, que aconteceu isso aqui? Todo mundo sabia das histórias. A gente tem pistas delas em várias cartas de Paulo, e a gente tem no livro de Atos também. Então, isso é uma memória muito clara, isso está muito claro na memória da igreja cristã, é os sofrimentos de Paulo. Mas, gente, olha o tipo de sofrimento, né? De repente, você tem tribulações e dificuldades, né? Dificuldades. Poxa, mas Paulo não é o representante de Jesus, um apóstolo? Deus não podia pelo menos facilitar, né? Porque se virar que falar assim, não, o diabo vai atrás, vai. Vai ter gente que vai se opor, vai. Mas tem coisas que são só dificuldades. Parece que nem as dificuldades para fazer o trabalho, Deus não tirou. Nem as dificuldades. Então era difícil. O carro quebrava, a gasolina acabava, estourava o pneu na viagem, era assaltado no meio do caminho. Chegava na hospedaria na hora errada, estava fechado, tinha que dormir no posto de gasolina. Então o negócio não era fácil. Vejam bem, e como se não bastasse isso, tumultos, chicoteamentos, prisões. Tinha oposição de outras pessoas. E tinha angústia dentro, né? De repente você pode falar assim, não, Paulo passava por isso e não sentia nada. Sentia, ele fala aqui que tinha as angústias. Então Paulo estava quebrando lá fora, mas dentro também. E ele diz aqui que houve privações também, noites sem dormir e jejuns. Então é o seguinte, apanhou, teve dificuldade para fazer o trabalho, os trem não dava certo, passava fome, ficava sem dormir, perseguição das pessoas, é isso. Então aí você pode pensar assim, ok, tá, então essa é uma dimensão que isso demonstra mesmo o caráter, mas tem gente que quando as coisas começam a dar ruim, o caráter vai mudando. Você já viu isso? Deve ter acontecido isso com você. Né? Você começa o dia zen. O zen gospel, evidentemente, né? Mas você começa o dia zen, assim. Mas aí ninguém te ajuda a ser crente. É isso. Ninguém, nem seu marido, nem sua mulher te ajuda a ser crente. E aí, 5 minutos depois, você já começa a descer a escada para os infernos. Tem muitas vezes isso acontece. E muitas pessoas podem confirmar que isso acontece. E aí você começa assim, como um crente mais ou menos, e termina endemoniado o dia. Isso acontece. Então, de repente, Paulo passou um monte de perrengue daí. Tem um monte de gente que sofreu aí que não presta, né? Mas não, vejam o que diz a outra parte, do verso 6 em diante. Em pureza, enquanto tudo isso estava acontecendo, Paulo quebrando. Quem é Paulo? Pureza, conhecimento, paciência, bondade. Isso aqui a gente já identifica, são os elementos do fruto do Espírito, né? Que está lá em Gálatas. Não é? Aí, ó, no Espírito Santo, o amor não fingido. Paulo estava já esgotado e tal, mas ele não fingia, gente. Ele não fingia que ele era legal. E isso é realmente sensacional. Na mensagem da verdade, no poder de Deus, e o poder de Deus agindo. Nas armas da justiça, aqui fala
tem umas versões que falam tanto à esquerda quanto à direita. A tradução melhor é essa mesmo, é as de defesa e de ataque, que é um assunto para depois. Mas, enfim, Paulo continuava pronto, vestido com a armadura de Deus, cheio do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus, fruto do Espírito ali sendo demonstrado, ao mesmo tempo que o pau estava quebrando e estava tudo dando errado. Então, a gente percebe que tem alguma coisa muito bonita aqui e muito impressionante acontecendo. Porque a nossa bondade costuma acompanhar a temperatura do ambiente. Né? A gente é meio réptil, né? Não é assim? Então, se está quentinho, aí você está quentinho. Aí começa a esfriar lá fora, aí você começa a esfriar. Paulo era mamífero. Ele não era réptil, não. Ele mantinha a temperatura, estava gelado lá de fora, mas Paulo continuava Paulo, santidade, pureza, imitação de Jesus. Que é isso? Que vida é essa? E aí ele continua, só que dessa vez, ao invés de separar, ele falou das coisas ruins, depois falou das coisas boas, e agora ele junta tudo para reforçar o paradoxo desse modo de vida. Veja no versículo 8 em diante, que aqui ele junta, e aí ele começa a fazer pares contraditórios, assim, opostos. Por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação. Como se fôssemos mentirosos, mas sempre fomos verdadeiros. Como desconhecidos, tipo, é um Zé Ninguém esse cara, para que vocês estão prestando atenção nele? Porém, somos conhecidos por quem importa, por Deus e pelo seu povo. Como quem está morrendo, mas de fato vivendo, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Como eu disse de manhã, Paulo sabia escrever, não sabia? É verdade que falaram das cartas. As cartas realmente, elas apresentavam Paulo, né? Antes dele chegar. Gente, mas nesse trecho maravilhoso, você percebe aqui esse paradoxo. 9 vezes a gente tem isso. Paulo era difamado, desonrado, acusado de ser mentiroso, acusado de ser um Zé Ninguém, quase morreu, foi castigado várias vezes, passou tristezas e as tristezas eram visíveis, pobre e não tinha nada. Gente, derrota. 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 Parece até com Jesus. Derrota completa. Mas, ao mesmo tempo, parece que Paulo estava enxergando outra coisa. Porque onde o pessoal via desonra, ele estava vendo a honra. Onde tinha difamação, ele via a boa reputação que estava sendo construída. Onde ele era acusado de mentiroso, ele sabia que estava falando a verdade. Onde as pessoas diziam que está decrépito, não vai durar mais 5 anos. Para ele, a vida estava começando. Ele era castigado, muitas vezes, mas estava lá, vivo no serviço, trabalhando. Não tinha nada, mas tinha tudo, porque as pessoas estavam sendo enriquecidas. E, apesar de ficar triste muitas vezes, por incrível que pareça, ele estava sempre alegre. Como é que é possível você estar triste e alegre ao mesmo tempo? Mas é possível, e a gente descobre isso aqui em Paulo, em Jesus, em outros lugares da Escritura, e também na história da igreja, tem muitos exemplos disso. Gente, esse paradoxo mostra muito claramente que é uma vida extraordinária, o que é a vida apostólica. Que tipo de vida é essa? É uma vida que é golpeada incessantemente pelo mal, surpreendida na sua paz, no seu zen por ataques dolorosos, inoportunos, importunada por questionamentos demoníacos o tempo inteiro. Eu estou fazendo a obra de Deus, por que é difícil? Por que ninguém aceita? Porque as próprias pessoas que eu evangelizei depois me difamam e fazem algum mal contra mim. Por que o bem que eu faço é retribuído com o mal? Então, alguém podia, nessas situações, identificar logo a voz de Satanás. Né? Claro que Paulo fez isso. Lá em Jó, o que é o argumento de Satanás com Deus? Não, esse cara só te obedece porque está tudo bem para ele. Tira tudo. Tira tudo de Jó, você vai ver se ele continua te adorando. E aí Deus resolveu fazer isso com Jó, mas não só com Jó e com todo mundo. É com todo mundo, fez com Jó, com os profetas, com João Batista, com Jesus, com Paulo, com os 12 apóstolos, e por aí vai, porque Deus adotou o método.
Esse é o método de Deus. Satanás vem, não vai, esse cara não está com você, não é verdade. Aí Deus vai falar, você vai ver, Satanás. E aí Deus mostra isso principalmente em quem? É claro, em Jesus. Porque Jesus ama a Deus e aos seus até o final. E os golpes vão sendo dados, os golpes da maldade vão sendo dados, para ver se sangra uma gota de ruindade de Jesus. Mas não adianta. O murro é dado, a facada é dada, e o que sai do lugar não é maldade, não é ressentimento, não é vingança, é mais bondade, é mais amor, é mais obediência. Que tipo de vida é essa? Que recebe ouve de 1000 formas diferentes. Deus te abandonou, onde está seu Deus? E continua crendo e caminhando para Canaã. Que vida é essa? Que é golpeada seguidamente, não só por maldades satânicas, mas pela maldade dos homens. Que recebe essa garantia de todas essas vozes. Você não é ninguém, porque é o que ele faz, como desconhecidos. Você é insignificante. E Deus não tem nada a ver com isso aí. E aí você recebe isso de todos os lados. Mas continua cheio do Espírito Santo, amando e buscando a santificação, e sendo bom e sendo generoso. Que qualidade de vida é essa? Que sobrevive no fio da navalha. Porque essa é uma vida no fio da navalha. Ela vai lutar com o mal lá no meio das trevas. Não é que Paulo não está acenando para o mal aqui. O mal chega na porta de Paulo, chega no corpo de Paulo. É surra, é perseguição, é difamação, é desprezo, é condenação. O mal chega no corpo, chega nos ouvidos de Paulo. Ele é cercado pelo mal. Isso é uma vida cristã no fio da navalha. É como Jesus foi lá na cruz enfrentar o diabo lá na cruz. Quando Jesus está na cruz, o diabo está usando as pessoas para dizer, desce da cruz. Desce da cruz. Então esse é o confronto último. É a última chance que Satanás tem de fazer Jesus pecar. Naquela hora Jesus podia se revoltar contra Deus e podia ter um pouco de ódio daquelas pessoas que mereciam ódio, que estavam crucificando. Ele podia ter um pouquinho, era justo. Mas aí Jesus diz, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí, irmãos, como diz o Evangelho de João, o príncipe desse mundo foi expulso na cruz. O mal foi derrotado assim, numa bondade invencível. Então, essa bondade invencível se mostra onde? No fio da navalha, no conflito, na provação, na tentação. É ali que a vida ressurreta vai se manifestar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, pula uma página aí. 2 Coríntios 4, 7. Ajuda a entender o que Paulo está falando agora. Temos, porém, esse tesouro, falando da presença de Jesus em nós, né? O assunto do trecho inteiro. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. O que está acontecendo? Por que é necessário esse paradoxo? Versículo 10. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Então, irmãos, é exatamente isso. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem uma navalha para você andar em cima. E Deus está esperando você ir. E você tem que ir. E andar em cima dessa navalha significa que você vai ser golpeado pelo mal e você tem que lembrar, Jesus lavou os pés de Judas. Você tem que lembrar disso. E falou assim, eu não vou me tornar o mal diante do mal. Eu não vou. E aí você diz, eu vou obedecer Jesus de novo, eu vou fazer isso, igual Paulo faz.
E aí o mal vai se avolumando. A gente não sabe o limite disso. Deus é que sabe o limite. E você precisa resistir e aprender os hábitos da bondade, da misericórdia, da generosidade, do perdão. Você tem que aprender esse negócio. E tem que ser repetindo. Fazer uma vez você não aprende. Você tem que repetir várias vezes para virar um hábito, para virar uma segunda natureza. E aí você tem que repetir esse negócio. E insistir nisso. Caiu, levanta e vamos outra vez. Mas não há atalhos. Para experimentar o poder de Jesus, é necessário carregar na carne o seu morrer. Para experimentar o poder da ressurreição, você tem que carregar na sua carne o morrer de Jesus. E mais, o texto diz, Paulo diz assim, em nós atua a morte, mas em vós a vida. Então, é muito claro que isso não se trata de mim. O morrer de Jesus em mim faz as coisas florescerem ao redor de mim. Esse é o princípio, como aconteceu com Jesus. Então eu tenho que carregar para as coisas acontecerem ao meu redor. Não é por causa de mim. Não se trata de mim. Para que a vida de Jesus e o poder da ressurreição de Jesus atue na sua família, você precisa deixar o morrer de Jesus entrar no seu coração. Porque se o morrer de Jesus atuar dentro do seu coração, então é possível que a vida de Jesus atue dentro da sua casa. Essa é a ordem, não tem outra ordem. E os apóstolos estão aí exatamente para fazer isso. É isso que Paulo está dizendo. O que é o meu ministério? Meu ministério é isso, é pregar a reconciliação e dar uma demonstração dela. Isso que eu estou vivendo e fazendo, não é o que Jesus viveu e fez? Exatamente. E é por isso que os apóstolos são apóstolos. E a igreja ser apostólica significa que isso não é para a gente olhar o Paulo e falar que lindo que o Paulo era assim. Não. É nós, gente. Isso é para nós. Isso é para cada crente. Esse é o nosso caminho. Esse é o caminho do discipulado. Esse é o caminho da igreja. A gente precisa pregar a reconciliação, mas a gente tem que demonstrar. E como que a gente vai demonstrar a reconciliação? Deus vai nos colocar no fio da navalha, numa situação em que a gente vai ter certeza que a gente poderia ser mal, que a gente poderia ficar com ódio, que a gente poderia se vingar, e aí a gente não vai fazer isso. É nessa situação. E aí a sua pregação vai ser validada. Aí o que você está falando é verdade. É assim que a gente tem que pregar o evangelho. A gente tem que fazer isso. E se a gente não fizer isso, a gente não é crente. A gente está pensando em ser, mas não é. Porque é necessário tomar a cruz. Objetivamente, você tem que pegar e carregar. Eu não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso sempre, mas isso tem que acontecer alguma vez na sua vida. Você precisa ter essa experiência que é maravilhosa, de você obedecer a Deus e você conseguir resistir, perdoar e amar, e aí você sai de lá, do outro lado e você olha e fala assim, meu Deus, eu sou crente. Você precisa ter essa experiência. Mas aí você tem que seguir Jesus. Então, o que isso vai produzir, uma vez que essa forma de vida se forma em você? Que nome a gente dá para isso? Capítulo 6, versículo 11. Veja o que Paulo diz. Ó Coríntios, temos falado abertamente convosco, o nosso coração está aberto. Aberto. A palavra aqui significa, a palavra grega significa alargado. É isso mesmo, ampliado. Corações grandes e espaçosos são o resultado da obra do Espírito Santo na nossa vida. Corações grandes e espaçosos são o resultado da imitação de Cristo. O coração grande e espaçoso é como o de Deus. O mundo está todo contra Deus. E aí Deus vai e manda Jesus. O mundo mata Jesus, mas Deus está salvando o mundo desse jeito. Então, Deus está reconciliando o mundo consigo, independente do mundo querer se reconciliar. Isso é um coração enorme, é o coração de Deus. E aí, os apóstolos têm outra alternativa? Se não terem corações grandes e espaçosos? Então, diz Paulo, eu vou ter que fazer isso. Eu vou pregar esse evangelho e eu vou ser um coração grande e espaçoso.
E Paulo era exatamente assim com essa igreja, porque ele foi lá, plantou a igreja, serviu a igreja, passou perrengue pela igreja, e o povo está lá desviado. E aí Paulo volta e fala assim, não, meus filhos, venham aqui, ó, abram o coração de vocês para mim, porque o meu está aberto para vocês. A nossa afeição não está restrita, a palavra tem o sentido de diminuído, contraído. O coração dos coríntios estava contraído, ele ficou pequenininho. Por que o coração fica pequenininho? É muitos pecados. Às vezes é suspeita, a suspeita é muito grande, o seu coração fecha. Às vezes é ressentimento por alguma coisa errada que foi feita, ou às vezes nem é uma coisa errada, é da sua cabeça. Ou porque você tinha expectativas e ficou frustrado, aí seu coração fecha. Há muitas formas do coração fechar. Às vezes você tem uma parcela de culpa, às vezes você é inocente, mas não importa, o coração pode fechar. Mas o povo de Deus não pode ter o coração fechado, Deus não tem. A gente não tem essa alternativa. Então Paulo diz, por que o coração de vocês está pequenininho? O meu não está. Meu coração está aberto. Por que o de vocês ficou pequenininho? Na verdade, a gente sabe pelo livro que estava pequenininho porque tinha um grupo ensinando outro evangelho, que não era esse evangelho da humilhação de Cristo, o evangelho da cruz, era outro, inclusive em 1 Coríntios, Paulo teve que batalhar com isso. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e 2, se você ler, você vai encontrar isso lá. O povo estava negando exatamente a cruz. E Paulo teve que explicar a cruz. Então, tudo indica que os superapóstolos negavam o centro do evangelho, que é o que Deus fez na cruz e como, através da cruz, nós somos transportados para uma nova criação. Porque isso significa ir para a nova criação. O seu coração se abre para Deus e para os outros. E essa forma de vida é a vida que Deus vai tirar do túmulo. Deus vai tirar qualquer coisa do túmulo. Mas essa vida Ele vai tirar. Porque Ele não vai deixar o seu santo ver corrupção. Está lá nos Salmos. Ele tirou a vida de Jesus do túmulo. A vida que imita Jesus, que se une com Jesus, que toma a cruz com Jesus, essa vida vai ser tirada do túmulo. Então, isso é um falso evangelho, está negando a cruz. Paulo detectou isso. Tem uma coisa estragando o coração da minha igreja de Corinto. É esse povo que está ensinando um negócio que não é a cruz e está desviando o pessoal. E aí a gente descobre então que ter o coração aberto não significa que vale tudo não, tá? Olha aí o versículo 14, o que Paulo diz. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. Não existe sociedade de justiça com injustiça, comunhão de luz e trevas, harmonia entre Cristo e Belial. Não tem parceria do crente com o incrédulo. Por que de repente Paulo muda de assunto? Não mudou de assunto. O coração dos coríntios estava pequenininho porque ele estava aceitando um outro evangelho que não apenas levava a romper a comunhão com Deus, e aí Paulo tem que chamar eles para reconciliar novamente, mas era um evangelho sem cruz, que consequentemente não levaria à construção da comunidade do amor do evangelho. Era evangelho sem cruz. E Paulo fala, não, veja bem, se abrir para Deus, ter o coração aberto para o coração aberto de Deus, significa fazer escolha, sim. Não vale qualquer coisa. Muita gente confunde isso, né? Amor e coração aberto com legitimar a coisa errada. Não é isso que Paulo está falando. Em nenhum momento ele propôs isso. Para ter uma harmonia com Deus, tem que ter uma desarmonia com Belial. Tem que ter uma desarmonia com Belial. Então vejam bem, quando Jesus tem Judas no grupo dos apóstolos, ele está amando Judas. Judas está recebendo uma chance de ver a palavra de Deus, de tocar no verbo de Deus. Mas Jesus não está com isso validando o coração traiçoeiro de Judas, não é isso. Jesus nunca passou pano para nada errado dos apóstolos. Passou pano para nada. Então, não vamos entender isso. Ter um coração aberto não significa que a gente finge que o errado é certo e finge que o certo é errado para incluir as pessoas. Não é isso. A gente fica com o coração aberto para incluir, mas a gente continua chamando as pessoas para se reconciliar. E se reconciliar, tem que largar a mão de Belial. Tem que largar a mão de Belial. Então, não existe contradição entre amor e exortação. Entre o coração aberto, gracioso, e o confronto. Não. Jesus fez isso, os profetas fizeram isso, Paulo fez isso, Atanásio fez isso, muitos santos na história fizeram isso. Então, uma escolha tem que ser feita, diz Paulo. Vocês querem reconciliar com Deus? Eu estou representando exatamente esse coração grande de Deus. E é porque Deus tem um coração grande que, apesar de vocês estarem aí abraçados com Belial, as portas estão abertas ainda. Vocês podem entrar.
Larguem esse cara. Larguem o falso evangelho. A porta está aberta. Deus não fechou para vocês, vocês é que fecharam. Quando vocês decidiram fazer uma parceria com o Satanás, vocês que fecharam, Deus não fechou. O coração de Deus está aberto. E tem promessas de que nós seremos filhos e filhas na casa do Pai, capítulo 6, verso 18. Então, no capítulo 7, verso 1, Paulo diz: amados, se temos essas promessas tão grandes, de nós sermos filhos e filhas de Deus, de nós termos, pensa nisso, porque a gente não leva a sério. O que é prometido por meio de Jesus é que o mesmo relacionamento, o mesmo tipo de relacionamento que Jesus tem com o Pai é dado para você. É o mesmo relacionamento. Você pode olhar e falar assim: não, mas eu não estou vendo tudo isso. É claro, veja bem, um bebê não pode dirigir um automóvel. Tem muitas coisas que você vê na vida de Jesus que você não vê na sua, porque você ainda é um pirralho espiritualmente. É isso. Mas o que Deus está oferecendo é aquilo. O que você vai ter seguindo a Jesus e morrendo na graça é aquela qualidade de comunhão com o Pai que Jesus tem no Evangelho de João. É isso. Essa é a promessa. Então diz Paulo: se nós temos promessas tão grandes, purifiquemo-nos de nossa impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E no nosso caso, lá em Corinto, o que isso significa? Versículo 2: abri os vossos corações, dai espaço para nós em vosso coração. O coração tem que ficar grande. Isso é uma bela forma de resumir o cristianismo. Como que você sabe que você está ficando crente? O seu coração vai ficando grande. É isso. Se o seu coração é pequenininho, ele tem que aumentar. Isso é a medida do seu cristianismo, da sua fé. Se o seu coração é pequenininho ou se o seu coração está crescendo. E diz Paulo: vamos lá, gente, vamos crescer, estica essas perninhas. Igreja, Paulo diz: vamos malhar espiritualmente. Então, abram os seus corações. E Paulo diz: olha, não é por julgamento, ele diz depois. Nós não lesamos ninguém, não arruinamos ninguém, não nos aproveitamos de ninguém. E não estou falando nada disso para condenar vocês, não é isso, diz Paulo. Pelo contrário, aí ele diz: vocês estão em nosso coração para juntos vivermos ou morrermos. Gente, isso é o Evangelho, veja bem. Paulo não estava no coração da igreja de Corinto, mas a igreja de Corinto estava no coração de Paulo. É isso. A igreja de Corinto estava com o coração fechado, pequeno, não cabia Paulo lá dentro. Mas no coração de Paulo estava a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, a igreja de Jerusalém, a igreja de Roma. O coração de Paulo era enorme, cabia muita gente no coração de Paulo. Então ele não se importava, ele estava ali apanhando, sendo amaldiçoado, difamado, perseguido, mas o coração dele continuava aberto, grande. E ele continuava confiando, versículo 4, a minha confiança em vós é grande, orgulho-me de vós, estou cheio de ânimo, transbordo de alegria em todas as tribulações. O coração grande é confiável, ele promete, ele se abre, ele não é assim por causa dos outros. Paulo não está com o coração aberto porque os coríntios entenderam o que ele está fazendo. Os coríntios não entenderam até hoje o que o Paulo está fazendo, mas o coração de Paulo, eles estão todos dentro do coração dele. Ele não demanda, ele não é que ele não quer reciprocidade, mas ele não demanda a reciprocidade para ele ser quem ele precisa ser, um apóstolo de Jesus. Ele não demanda, começa com ele, não começa do outro lado, ele não espera isso. Ele é como realmente o pai, como ele diz em outra ocasião, os filhos não devem tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ele fala isso, em outra ocasião. Exatamente isso. Paulo não está preocupado com a retribuição. Ele está preocupado o quanto os coríntios vão reproduzir o que ele está ensinando. Essa é a preocupação de Paulo. Então, ele diz isso: olha, vocês podem confiar em mim, eu nunca aprontei com vocês, o versículo 2, nunca fiz nada de errado. E não somente isso, ele sabia que a igreja era cheia de pecado. É só você ler 1 Coríntios. O pessoal fez maldade com Paulo, só você ler 2 Coríntios. Paulo podia ficar cínico.
podia ficar ressentido, podia falar assim, não quero mais saber desse povo. E aí Paulo termina e fala assim, vamos de novo. Ele faz isso. Vamos de novo. Eu confio em vocês. Vocês vão conseguir dessa vez. Vamos outra vez. Eu estou cheio de alegria. E ele ainda diz isso. Eu estou transbordando de alegria. Haja energia. Que energia é essa? É o poder da ressurreição. É essa energia. Irmãos, eu estou falando sobre a igreja. Sobre a relação que nós temos que ter uns com os outros. Das igrejas entre si, apesar dos pecados. Mas eu quero fazer uma aplicação específica disso, para a sua casa. Se você quer ver o poder da ressurreição na sua casa, você tem que ter um coração grande e espaçoso. Abrir seu coração, você tem que abrir o seu coração para a sua mulher. Desse jeito aqui que Paulo está falando. Você tem que abrir o seu coração para o seu marido, abrir o seu coração para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu pai. Você precisa abrir o coração dentro de casa. Abrir o coração. Um coração grande e espaçoso. As pessoas podem entrar. As pessoas vão ser recebidas. Você vai pensar nelas. Você vai se preocupar com elas. Você vai perdoar essas pessoas. Você vai ser generoso. Você vai aguentar o tranco. Você vai suportar viver com pessoas que você é moralmente mais à frente do que elas, mas você não vai humilhar, não vai desprezar, não vai excluir, não vai cobrar. Você vai dar. Mas Jesus vai te dar poder para fazer isso. Eu vou ler aqui um trecho, a gente já passou um pouquinho, mas eu acho que é importante, uma história de uma cristã chamada Corrie ten Boom. Quem já ouviu falar da Corrie ten Boom? Gente, ela morreu em 1983. Essa irmã, Cornélia ten Boom, escreveu um livro bem famoso, O Refúgio Secreto, que eu recomendo aí para todo mundo. Ela foi, na época da Segunda Guerra Mundial, na Holanda, no Haarlem, ela começou a ajudar judeus, esconder judeus e ajudar numa rede de proteção de judeus contra a Gestapo, que tinha dominado, enfim, a Alemanha tomou a Holanda, né? E a Gestapo estava lá atrás do povo. Então, eles escondiam os judeus. Mas em fevereiro, final de fevereiro de 1944, isso tem... É um número par aí, né? Isso tem uma data. E no final do mês de fevereiro de 1944, eles foram presos. A família toda foi presa e morreu todo mundo no campo de concentração, menos ela. Ela foi solta por acaso, alguns meses depois, um pouco antes da guerra terminar, em setembro de 1944. E ela iniciou um ministério para as pessoas perdoarem o que tinha acontecido. E depois ela escreve o livro O Refúgio Secreto. E aí eu vou contar um trecho aqui de uma experiência que ela teve. Foi numa igreja em Munique, onde eu estava pregando em 1947, que de repente o vislumbrei. Um homem calvo, troncudo, vestindo um sobretudo cinza com um chapéu de feltro marrom, amassado entre as duas mãos. Num instante eu estava enxergando o sobretudo e o chapéu marrom. No instante seguinte, o que eu via era o uniforme azul, o cap estampado com a caveira e duas tíbias cruzadas, o rosto malicioso, lascivo e debochado. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e impacto. A sala enorme, com as severas luminárias no teto, a pilha patética de vestidos e sapatos no centro, a vergonha de ter de passar nua diante desse homem. Pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente, costelas quase furando o fino pergaminho da sua pele. A irmã dela, Betsy, morreu pouco depois. Betsy e eu havíamos sido presas por termos escondido judeus na nossa casa na ocupação nazista da Holanda, durante a Segunda Guerra. Esse homem foi um dos guardas no campo de concentração de Ravensbrück, para onde fomos enviadas. Agora ele estava diante de mim, com a mão estendida. Que bela mensagem, Fraulein!
Que bom saber, como você disse, que nossos pecados estão todos no fundo do mar. Pela primeira vez, desde a minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes, e o meu sangue congelou. 3 anos depois, isso aconteceu. Você mencionou Ravensbrück na sua palestra. Ele dizia: eu fui guarda lá, mas depois disso, continuou, tornei-me cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que eu cometi lá, mas eu gostaria de ouvi-lo da sua boca também. Irmã, com a mão estendida outra vez, você me perdoa? Ela lembrava, mas ele não. Fiquei ali paralisada, eu não podia fazer isso. Minha irmã Betsy morreu naquele lugar. Será que ele podia apagar sua morte terrível e prolongada simplesmente porque pedia perdão? Eu achava que já perdoara a todos. Pregava sobre isso por toda parte. Eu, o exemplo de perdão, não conseguia perdoar quando encarava meu ofensor com carne e osso. Não podem ter passado mais do que alguns segundos, ele em pé com a mão estendida, mas para mim parecia uma batalha de horas, enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive de fazer em toda a minha vida. Eu não tinha opção e eu sabia disso. A mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito, que perdoemos a todos os que nos feriram. Se não perdoardes aos homens, afirmou Jesus, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ainda assim, lá estava eu com o coração dominado por frieza. Entretanto, perdoar é um ato da vontade, e a vontade pode funcionar indiferentemente da temperatura do coração. Jesus, me ajuda, supliquei silenciosamente. Eu posso levantar a minha mão, pelo menos isso eu posso fazer. Me dá o sentimento depois. Então, me sentindo como um robô, coloquei a minha mão mecanicamente na mão que me estava estendida. E quando fiz, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para as nossas mãos unidas. Em seguida, esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão, exclamei, com todo o meu coração. Por um longo instante, seguramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. E eu posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. O fio da navalha. Aí você vai experimentar o poder de Jesus na sua vida. Irmãos, isso é o que nós temos que fazer nas nossas casas. Se você quer ter uma casa, uma família na presença de Deus, você precisa pedir para Deus te dar isso. Um coração grande e espaçoso. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, ora sobre isso ao Senhor. Pede para Ele te dar essa alma, esse coração, romper a casca, te dar a força que você precisa para fazer mais do que você pode fazer hoje. Ora sobre isso ao Senhor.